Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em minha companhia, e a todos os irmãos das igrejas fundamentadas pela maravilhosa obra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar com palavras e trechos escritos por um dos primeiros apóstolos estabelecidos por nosso Senhor como coluna da igreja. Inicio esta ministração em dias dispensacionais que estamos vivendo. Para isso, convido este músico, adorador, escutador, pastor, presbítero e homem honrado em fé, Paulo Barbosa, o Paulinho. E digo mais, hein? E muito mais que isso. Seja Que bem-vindo, honra, meu amado que amigo. responsabilidade, hein, cara? Boa noite, amado Rafael, e os nossos amigos aí, irmãos que estiverem nos acompanhando. Poxa, você agora me fez tremer nas bases, viu? Tá bom, é um prazer estar com você, meu irmão. Diga aí, o que é que você tem para nós? É um, pra... é um prazer Verdade, recebê-lo. Uma live muito aguardada aí, isso que mesmo. a gente já vem tentando fazer há muito tempo, né? Nós sabemos o tanto que foi aí a luta, a batalha para ela acontecer, Exato. mas a gente sabe que o tempo de Deus é certo para todas as coisas, e essa é a hora, essa é a palavra que ele tem para falar essa noite, e acima de qualquer coisa a gente deixa aí para o pessoal que é algo novo, né, que está vindo, mas que o Senhor está revelando a todos nós, né? Acho que até o tema da palavra tem muito a ver com isso. Então, nós estamos abertos aí ao que todo mundo tiver para falar, suas ponderações e questionamentos também, porque o único que sabe de todas as coisas é o Não, isso nosso mesmo. Deus, né? Nós É só somos sempre é os bom a gente canais dele. agradecer a Deus, né, por essas oportunidades que Ele nos concede. E como você falou, tudo está no tempo de Deus. Ele determina, né, os acontecimentos. Hoje nós estamos aqui não é por acaso. Acho que eu creio que nós seremos guiados aí, conduzidos pelo Espírito. E vamos lá, vamos conversar a respeito dos mistérios de Deus. Falar da palavra é sempre bom, é sempre enriquecedor. E abre a nossa mente, enriquece o nosso espírito e sempre é edificante. A gente sabe dialogar em cima da palavra, dos princípios do Senhor, é tudo de bom. Graças a Deus por essa hora e vamos lá, tamo junto. Amém. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Esse tema aqui é um tema que talvez algumas pessoas entendam quando foi colocado aí diante de vocês, né? Mas ao longo da live vocês vão entendendo, porque nós vamos tentar ser o mais didático possível para explicar para vocês. O tema é o Ministério Apostólico Plural na Unidade da Igreja. E aí é bom a gente, para isso, entender um pouquinho mais o que é a formatação dessa igreja, né? Antes de mais nada, é importante a gente deixar claro, quando a gente fala em igreja, é a igreja como foi instituída ali no Novo Testamento, na igreja primitiva, né? Conforme aqueles apóstolos, após a descida do Espírito Santo e todas as palavras da nova aliança que Jesus tinha trazido, foi sendo colocada e ajustada para essa nova igreja, né? E diante disso, os apóstolos, e principalmente Paulo, nos traz muitas orientações, ordenanças diante dessa igreja para aquele tempo e, posteriormente, para a continuidade daquele tempo,
para coisas novas também que surgiriam. Aí, Paulinho, até para a gente pontuar isso, eu já te pergunto qual que é a designação e distinção da função da igreja de cada um desses ministérios, conforme fala ali em Efésios sobre os 5 ministérios que são o fundamento da igreja, que são os apóstolos, os Pronto, profetas, os como eu te falei, evangelistas, os né, Rafa, pastores e nos mestres. primeiros, nas preliminares ali, quando a gente trocou algumas mensagens, é um assunto muito pertinente, né? Porque ele é muito atual. Eu acho que já se comentou, já se estudou, já se pregou bastante a respeito do funcionamento desses ministérios, a importância dele no início ali você citou aí que, baseado no que a gente ouve, que a gente lê na palavra, esse texto de Efésios, todo mundo fala que a igreja começou ali, né? Ou começa teoricamente nos seus fundamentos ali. E outros acreditam que foi lá na descida do Espírito Santo, né? Um pouquinho antes, na descida do Espírito Santo em Atos 2. Há quem Uhum. diga também que começou ali quando o próprio Senhor elegeu os seus 12, né? Os 12 apóstolos entre os seus muitos discípulos. Então, há essa discussão num bom sentido de que começou ali ou aqui, mas, na verdade, a designação é justamente a gente entender que ali são os fundamentos, né? O que é um fundamento? Os ministérios a gente chama de fundamentais. Você pode entender por duas vertentes. A primeira é que é importante, fundamental, no sentido de importância de ter esses ministérios na origem, no início, na estrutura da igreja, ali onde tudo começou. Mas ele é fundamental porque se fala de fundamentos, né? Alicerce de uma estrutura que é montada e a partir do que se é construído em cima dessa estrutura, você cria você estabelece um propósito, você cria uma condição onde as pessoas que ali se ajustarem possam ser abençoadas, possam ser edificadas e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, vamos lá. Eu nunca, assim, toda vez que eu leio Efésios capítulo 4, eu nunca pego esse texto isolado. Aliás, é uma dica assim, que eu tenho, que eu dou até para as pessoas que gostam de estudar, de ler a Escritura, de nunca pegar um versículo ou uma passagem isolada e dali você, de repente, resumir tudo naquele versículo. Então, em se tratando dos ministérios, eu sempre pego Efésios capítulo 4 aí, que é o assunto hoje, é o versículo base, né, dessa nossa conversa, ali linkando ele com 1 Coríntios 12, que é outra passagem também que fala desses ministérios. Tá? Então, vamos lá. Seria assim, duas fases. A primeira fase, a primeira dispensação seria ali a criação, o surgimento desses ministérios fundamentais. Quando você vai ver Paulo orientando em 1 Coríntios 12, 8, ali, o capítulo todo, mas versículo 8, ele começa a citar novamente esses próprios ministérios. Né? E ali, como em Efésios ele fala, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é? Então, ele traça uma ordem ali. Alguns falam que é ordem de importância, outros dizem que é por ordem de posição mesmo. Não, o mais importante é esse, ou aquilo está aleatório, foi só uma... Paulo tinha que começar por alguém, começou pelos apóstolos. Né? Mas tudo bem. Quando você chega lá em Coríntios, que se está falando do mesmo tema, do mesmo assunto, você vê que ele cita os apóstolos, cita os profetas, aí dos 5 ministérios lá iniciais, né, que está sendo foco, ele já cita o mestre, aí o mestre que é o último, né, que você começar apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, lá na ordem de 1 Coríntios, o mestre já chega em terceiro, vamos dizer, na terceira posição, não é? E a partir daí ele já não cita o evangelista e não cita o pastor. Aí você pergunta por quê?
Aí Paulo já começa a mencionar outros ministérios, que talvez no decorrer dessa conversa lá até você comece a pensar ali, a citar esses outros ministérios que compõem justamente o ministério apostólico, né? Os ministérios fundamentais, na verdade, eles formam uma equipe apostólica, que a gente chama, né? Então, é um ministério apostólico sobre a terra, que nós temos aí os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Poderemos até, né, talvez não por causa do tempo, mas a gente poderia falar de cada um distintamente. Talvez essa fosse a sua ideia ali, se a gente pudesse falar de cada um, comentar um pouco a respeito das características, da unção que há, de autoridade de ação mesmo desses ministérios no exercício, né, do seu comissionamento, poderíamos falar, né? Mas o mais importante é entender que se a igreja estava sendo formada ali com essa estrutura ministerial, né, foi a base da igreja, né? E foi um momento, né? A igreja, a palavra fala que os ministérios foram dados à igreja. Então, a igreja necessitava, na verdade, foi um ato de Deus, um ato do Espírito Santo de estabelecer esse ministério justamente para que nessa formação da igreja algo fosse construído dentro de uma estrutura que permanecesse, né? Que permanecesse por muito tempo, que te trouxesse uma estrutura para que aqueles irmãos que ali começaram a se congregar, até antes não se falava em igreja, a verdade é essa, eles se reuniam em sinagogas, em alguns lugares, nas praças, mas não tinha esse conceito de igreja, e a partir dali eles entenderam, né? As orientações vieram nessa linha de que se deveria reunir, e os ministérios estavam ali para dar essa cobertura, né? Trazer essa estrutura espiritual, sobretudo de ensino, e fala lá que a igreja primitiva ela foi fundamentada no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Não é isso que a gente lê, que a gente entende? Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar esse parênteses aí para você comentar. Então, a gente poderia trilhar aí, falar, por exemplo, resumir aí a nossa conversa no que a Bíblia fala a respeito desses ministérios. Beleza. Né? Mas se como eu lhe falei, né, a gente tem muitos estudos aí, muitos ministérios, muitos mestres, né, já trouxeram muitas palavras nos orientando a respeito do que a Bíblia fala. Tá? Essa é uma ideia. A outra ideia é ver como o meio cristão relaciona com essa revelação ou com a presença desse ministério no seio da igreja. Como é que o mundo cristão ele se relaciona. E a outra coisa diz respeito a nós, né, das nossas comunidades, como que a gente encara esse ministério, a importância dele, né, no crescimento das igrejas locais e também da nossa vida espiritual. Então, eu acredito que talvez essa parte aí final, que eu citei agora, da nossa vida, de como nós estamos trilhando a nossa vida espiritual nos dias atuais, talvez seja o mais importante. Porque nós entendemos que estamos no momento de uma restauração, né? Estamos aí no momento oportuno para uma restauração. Isso. Então, vamos ver o que é que Deus vai nos dirigir nesse processo de restauração, que é importante. Esses ministérios continuam presentes no seio da igreja, dentro do propósito de Deus, do plano de Deus, ele está aí. O plano não é dos ministérios, não é meu, não é seu, é de Deus. E nós somos ali convocados, chamados, designados para colocar esse plano de Deus em execução, né? Colocar em prática. Então, mais ou menos é o que eu poderia te dizer. Agora, se você quiser falar de cada um distintamente, nós podemos também falar um pouco. Mas estamos aí. Não, vamos lá. Vamos lá, então. Então, só confirmando o que você 4. disse em Efésios 2, 18 e 20. Não, Efésios 4, 11 a 16. Efésios, né? O texto que você falou, 2. Né? Você vai voltar E aí... Sim, não. Vou citar outro versículo. Vou citar outro versículo. Efésios 2, 19 e 20. Confirmando o que você disse aí. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá?
sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Então, confirmando isso, né, que o fundamento da igreja está sobre os apóstolos e profetas, e a pedra angular, a pedra Isso. que é a estrutura de tudo isso, é o próprio Cristo. Aí, então, acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas eu queria só, para algumas pessoas, eu sei que tem pessoas de diversas igrejas aqui, entenderem um pouquinho do que é a função, e é um resuminho, viu, pessoal, do que é a função baseado nas escrituras, é claro, de cada um desses. Vou tentar ser breve nisso aqui e a gente já vai continuar dentro da linha do que o Paulinho está falando. Então, os apóstolos, ele tem a função primária é de servir de testemunhas a Cristo. Os apóstolos são a norma de doutrina e comunhão da igreja cristã, como suas colunas. Então, eles são as colunas, lembrando que colunas sustentam, né? Então, eles são o sustento da igreja como colunas, junto com os profetas, como a gente leu aqui, são o alicerce da igreja. E se quiserem, nós não vamos ler, mas a base disso é Atos 2:42, Galatas 2:9 e Efésios 2:20. Os profetas, suas funções consistem no ofício de proclamação e predição. Como pregadores, seu trabalho é o da exortação, edificação e consolação. Então é bom lembrar que os profetas eles já existiam desde o Antigo Testamento, com a base da proclamação de uma palavra profética e a predição de algo que viria a acontecer no futuro. E ali no Novo Testamento ele já dá algumas coisas a mais, que é a exortação, a edificação e a consolação. Na igreja, o ministério do profeta é referido como o da revelação. Então, o profeta ele traz revelação para a igreja. Isso está em Atos 15:32, em Atos 21:10 e 11, e 1 Coríntios 14:13. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas. Eles proclamavam as boas novas com palavras e ações e instruíam outros no evangelismo. É aplicado também ao nosso Senhor, aos membros comuns da igreja e aos apóstolos, que também tinham essa função de evangelistas, também tem essa função. Nós estamos citando algo que foi colocado diante desses homens nas Escrituras, mas que servem para os nossos dias. Então, eles são o evangelho significa boas novas, e o evangelista tem a função de trazer as boas novas, plantando igreja, espalhando esse evangelho a toda a terra. Eles são móveis, eles não ficam parados somente na igreja. Isaías 52:7 e Atos 8:4 ilustra isso. Os pastores, existem aqueles que cuidam de ovelhas e aqueles que cuidam dos seres humanos. Exato. A gente sabe que o termo pastor inicia com ovelhas. E a alusão que isso é que eles são pastores de ovelhas dentro da igreja. As ovelhas são os seres humanos que estão ali, os próprios filhos que estão ali precisam do cuidado do pastor. O pastor precisa encontrar erva e água numa terra seca e pedregosa. E essa terra seca e pedregosa, isso é um pouco poético, mas isso somos nós mesmos, essa terra seca. Muitas vezes nós somos a terra seca e pedregosa que precisa de erva e água. Erva para alimentar e a água para dar Água é vida o sustento também, né? Água é vida. e Água matar é a nossa vida. sede. Oi? A água é vida. A água é vida. E Jesus, inclusive, ele trouxe a água da vida, né? Então, nós precisamos beber dessa água e aí nós vamos nos tornar fontes de águas vivas também. Proteger suas ovelhas do tempo e das feras, que é esse mundo perverso. E recuperar qualquer ovelha desviada. Os pastores têm que cuidar das suas ovelhas, tanto as que estão debaixo da sua proteção quanto aquelas que foram desviadas. E como diz a palavra, né, esse pastor, ele vai buscar aquela única ovelha que tem perdida dentro das 99
que estão debaixo das suas mãos, ele vai buscar essa única. Então, ele não pode se contentar com uma ovelha só perdida debaixo de um grande número de ovelhas. Isso está em Salmos 23, 1 e 2, Ezequiel 34, 8 e Mateus 18, 12. E para finalizar, os mestres são aqueles que instruem a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Eles dão a instrução, a aplicação da revelação de Deus à vida da igreja. Eles facilitam o ensino da palavra. Seu trabalho é transmitir os ensinamentos revelados à igreja. São indispensáveis na edificação da igreja para capacitar os cristãos a distinguir falsas doutrinas do ensino verdadeiro. Isso tem muito a ver com o que nós estamos já falando e vamos falar aqui. O cuidado para que nós, os cristãos dentro da igreja, não caiamos em falsas doutrinas e busquemos entrar no ensino verdadeiro, que isso é um grande perigo de quem busca tá conhecendo diversas coisas, o que o mundo tem falado, o que diversas doutrinas existem, tá? Tem nos falado. Então, esse é o cuidado que deve ter até o amadurecimento, conforme Efésios vai falar. E aí, Paulinho, eu pergunto só mais uma coisinha para ilustrar, porque é importante a gente saber, a gente falou aqui dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E dentro da igreja também foram estabelecidos outros, como você já disse aí, mas também foram estabelecidos diáconos e presbíteros. Agora, como que esses diáconos e presbíteros eles são inseridos dentro desse ministério apostólico? Há diferença entre eles e esses outros 5 do ministério apostólico, ou até Sim, eu acho que abrangendo a mais esses diferença, a outros que gente também estão em costuma dizer que Coríntios? a diferença que há entre um ministério e outro é só o comissionamento, né? A função que Deus estabelece para cada um. E talvez a gente destaque ali um pouco mais a importância de um apóstolo ou de um profeta, justamente por tudo isso que você está lendo aí e falando, né? O apóstolo, por exemplo, existe sinais na sua vida, no seu comissionamento, que mostram que ele tem vamos dizer assim, um fardo maior, uma responsabilidade maior. Um certo momento eu vi uma pregação de um ministério onde ele comparava o funcionamento desses ministérios com a mão, né? Assim, quando ele falava só dos 5 ministérios, ele falava que era como um exemplo dos 5 dedos da mão. E o apóstolo, sendo o polegar, é o único ministério que consegue alcançar os demais ministérios, ou seja, se estender e trazer vamos dizer assim, esse apoio aos demais ministérios, né? Exemplificando nos dedos da mão, que é o polegar. Os outros ministérios, os outros dedos, se você tentar ali encostar um no outro, não consegue. Então, isso mostra uma responsabilidade a mais, um fardo maior que ele tem pelos outros ministérios. E aí a gente pode estender a esses outros que você citou, o próprio diácono. Aí a gente vem aí, segundo o relato de Coríntios, lá os ministérios de socorro. Aí aparece ali também os que têm dons de operadores de milagres, né? E ministérios importantes dentro desse ministério, dessa função que nós temos no mundo de representar o Senhor na terra. Os apóstolos, na verdade, os ministérios apostólicos, eles são a mão de Deus na terra, né? E eles sozinhos não podem construir um plano tão gigantesco, tão grande quanto esse, que é a propagação do evangelho da paz para todas as nações. Não é uma tarefa que se resume a 5 ministérios apenas, não é? Então, é por isso que surgem esses outros ministérios. Aí você perguntava qual é a função, o que é que eles podem trazer de benefício e de apoio a esses outros ministérios. É toda um cuidado aos santos, né? A gente percebe aí que nesse trato com os santos há muitas necessidades. E muitas vezes o apóstolo está ali lançando os fundamentos,
muitas vezes visitando outras frentes, igrejas e viajando. E aqueles que ficam na igreja local, os diáconos, vamos chamar também os intercessores, né? As conselheiras, enfim, esses ministérios que dão socorro, que cumprem esse papel de dar uma assistência aos santos, talvez ir atrás daquela ovelha ali, que muitas vezes o pastor, ele não vai sozinho, mas ele necessita estar em volta dele, desses ministérios que compõem essa equipe. É por isso que eu falo que hoje se faz necessário cada vez mais que esses ministérios eles estejam funcionando para justamente fortalecer a equipe apostólica e o plano de Deus ele continue se expandindo. A palavra, para ela atingir os confins da terra, ela primeiro começa em Jerusalém, né? Começa em Jerusalém, ao nosso, né, Samaria, ali à nossa volta. Aqueles irmãos que estão mais próximos de nós, né? E depois disso ali, como você falou, os santos sendo bem assistidos, aí nós vamos poder receber os novos convertidos, aqueles que vão se abrir para a palavra, né? Para esse mover de Deus e vão ser bem recebidos, atendidos, assistidos e abraçados, que é o mais importante, né? Não é só você pregar a palavra, as pessoas se converter e simplesmente deixar elas por conta da sorte. Mas justamente é onde entram esses ministérios. E aqueles que estão mais na linha de frente, o que é que acontece? Eles têm olhos, né? Tem olhos para poder também investir nesses ministérios, dar todo o suporte em termos de ensinamentos, de trazer também esses outros ministérios para próximo deles, para que, com a experiência, com o convívio, com essa abertura de uns para com os outros, também haver crescimento. Porque esses próprios ministérios que a gente está citando agora, né, falamos primeiro dos fundamentais, agora estamos falando desses outros, que igualmente são importantes, porque a graça de Deus opera em cada um. Acho que a única diferença está nisso, não é uma posição. Os ministérios não estão aí com uma posição, mas uma função. E na hora que você está no exercício da sua função, você é tão importante quanto o ministério do apóstolo e do profeta. Aí eu quero chamar a atenção para os irmãos para uma fala de Paulo, que muitas vezes Paulo teve que defender o apostolado dele. Muitas vezes diante de autoridades, fora ali do convívio, né, da comunidade cristã, mas muitas vezes dentro da própria comunidade ele tinha que defender o chamamento dele, né, o comissionamento que ele tinha. Então, num determinado momento, você vê Paulo dizendo que Deus pôs primeiramente na igreja o comissionamento de apóstolo. Você está lá em Coríntios 12. No início de 1 Coríntios 4, ele defendendo o seu ministério, né, e o seu chamado, ele fala lá, ele chega a falar, usar esse termo, me parece que Deus me colocou, ou colocou o comissionamento do apóstolo como último, porque a gente só recebe, vamos dizer assim, críticas, perseguição, questionamentos, e parece que a gente está em último lugar, como se a gente não tivesse muita importância, né? Então, para você ver que, na verdade, não existe posição. Às vezes a gente se relaciona errado com isso, né? Então, acha que porque o ministério de apóstolo ele tem esse peso maior de responsabilidade, e a gente vê isso nas falas de Paulo, também de Pedro, a gente começa a se relacionar, achar que tudo que Deus vai fazer na terra precisa justamente que o apóstolo determinar o que tem que ser feito. Ou então, se ele não fizer, a coisa não vai acontecer, né? Então, não é por aí. Eu acho que a graça de Deus ela repousa sobre cada um de nós. A equipe apostólica, ela tem, eu posso confirmar isso, porque na minha vida, hoje eu não estou tão jovem assim, mas desde que eu entrei nessa palavra, que eu tive uma revelação desse caminhar e do próprio Cristo, eu fui assistido por esses ministérios. Em nenhum momento eu deixei de ser atendido nem de orientado por eles. E se hoje eu talvez não esteja no nível que Deus talvez está propondo para mim, não é por culpa dos ministérios, e sim porque talvez eu não tenha me dedicado o suficiente, né, para
poder estar mais maduro, estar mais integrado justamente dentro dessa equipe, né? Porque hoje a gente precisa olhar o funcionamento dos ministérios na Terra e também aqui no nosso, mais próximo de nós. Quando a gente fala Terra, a gente joga isso muito para longe, né? Mas vamos chamar também, trazer isso para próximo de nós. Muitas vezes a gente, o que falta é isso, se relacionar bem com esse comissionamento, com esse encargo que está sobre todos, mas que não há ninguém melhor do que ninguém ou maior do que o outro. A graça de Deus é que nos difere, só isso. Entendeu? Até acredito que assim, há uma diferença de funções, inclusive, né? E não de poder. Ah, esse tem mais poder, aquele tem mais poder, mas é uma distinção de funções dentro do que acontece na igreja como um todo, né? E aí, dentro do que foi falado da questão do diaconato, do presbitério, né? Se vocês pesquisarem, olharem aí nas O escrituras, perfil, né? vai falar O bastante sobre perfil como que do deve ser presbítero, o os perfil do diáconos, os diácono. presbíteros, cada um. Nós não vamos entrar nisso. Mas o que eu queria falar que é interessante, relacionado ao diaconato, é que muitas vezes as pessoas acabam Inferior. colocando eles numa posição, e uma posição inferior aos outros. E é importante a gente lembrar do principal exemplo, que é Estevão, né? Que Estevão, ele foi escolhido como um daqueles diáconos ali, dos 7 diáconos, e ele foi escolhido dentro dessas características, que eram homens de bom testemunho, cheios do Espírito, então eles deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria. E sim, eles foram instituídos para servir às mesas. Agora a gente se depara muito com servir às mesas e prende eles a isso. Então, o que é o servir às mesas? Tá? Que muitas vezes a gente fica preso a isso. Então, eles são aqueles que servem. Como os outros também, como os apóstolos, profetas, pastores e evangelistas, devem servir. Reino é serviço, do menor ao maior, de qualquer membro que existir, deve ser serviço. E quando a gente fala do menor ao maior, não é de ministério, tá? A gente fala aqui do menor ao maior, de uma criança até a pessoa de idade. Todos devem servir com suas vidas. E Estevão, ele era um diácono cheio do Espírito que realizava prodígios e sinais. Estevão foi e falou a palavra de Deus. Ele curou, ele realizou sinais miraculosos. Isso é retratado na igreja. Sendo um diácono, os diáconos também têm uma posição de autoridade dentro do reino. Então, isso é só para ilustrar, e aí não nos apegando somente ao diácono, mas a todos os ministérios. Mas acho que a gente pode entrar no principal do que é esse assunto que você já acabou entrando, Paulinho, que em Efésios, como a gente falou, são estabelecidos 5 ministérios diferentes, apostólicos, considerados fundamentais para a igreja, né? E dentro desses ministérios, para qual ali acho que pega todo o Efésios 4, ele vai falando, mas ele dá algumas orientações. Porém, chega um momento ali em que, se todos puderem até abrir, em Efésios 4, vai ser bem interessante, porque ele fala a partir do 11. Depois vocês podem estar lendo antes também, que é muito importante. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí, comparando ali com 1 Coríntios 12, 28, fala assim: na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Conforme o Paulinho disse. E continua: acaso são todos apóstolos, todos profetas, ou todos mestres, todos
têm o dom de realizar milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, contudo, buscai com zelo os melhores dons. E ele, então, ele dá algumas outras funções ministeriais em Coríntios, que também estão dentro desses ministérios, inclusive os que não estão ali, que são os evangelistas e os pastores. Tá? E voltando para, então, Efésios 4, continuando aqui, no 12 ele diz que designou esses 5 ministérios com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o propósito é aperfeiçoar os santos, nós, os seus santos, para a obra do ministério, para toda essa obra do ministério de Cristo, que esse ministério é ir de pregar o evangelho a toda a terra, tudo que envolve o ministério para fazer discípulos, pregar o seu evangelho, abençoar, curar, utilizar esses dons todos com sabedoria diante da igreja, diante desse mundo, até que, o limite, e aí né? Ele tá vem essa aí, condicional de tempo, um na qual eu vou falar, até que todos alcancemos, e vamos deixar claro, como Paulo disse, ninguém está finalizando com a obra, o ministério desses homens, mas até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele continua, acho que a gente pode até ler, mas eu quero dar oportunidade para você falar, que acho que é importante para as pessoas entenderem o que quer dizer a condicional de tempo desses ministérios para a obra de edificação do corpo de Cristo. Quando você lê os 2 versículos, né? As 2 passagens, você vê que ele começa com a mesma fala, né? Ele designou uns, não são todos. Aí no final até ele fala, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos evangelistas, são todos pastores, têm todos os dons de curar. Então, mostrando que o próprio Deus, ele designa, conforme a sua soberana vontade, e esses a quem ele designa, ele capacita com a sua unção e com a sua graça. Não é? Agora, falando, Rafael, de limite, de tempo, vamos chamar de prazo de validade, né? Eu acho que se tem um prazo de validade é quando todos chegarem a primeiramente, a unidade da fé. Então, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí você vai falando, são várias etapas, né? E até culminar com a plenitude da estatura de varão perfeito, né? É o tempo de acontecer isso, nós já chegamos, né? Essa é a pergunta que você está fazendo e que nós podemos fazer até para nós mesmos e para aqueles que estão nos ouvindo. O que vai determinar se é o tempo ou não é a nossa própria dedicação. Como é que nós, porque você leu ali no início a responsabilidade e a atribuição desses ministérios que foi colocado por Deus. E aí eu te chamava a atenção para o versículo lá no final do Efésios 4:16, onde essa responsabilidade passa a ser de todo o corpo, não apenas daqueles ministérios, mas de todo o corpo, onde ele diz, com a participação, né, de todas as a contribuição. Essa palavra contribuição é melhor do que participação, né? Porque participar parece que é uma coisa que você participa e depois você não participa mais, mas a contribuição é algo que você faz porque você se identifica com aquilo. Então, quem está ou quem ainda vai atingir essa estatura é cada um realmente olhar para dentro de si e ver como está nessa questão da sua dedicação, da sua entrega e dessa aceitação desse chamado, né? E a partir do momento que você entende que você é um desses que compõe aliás, você tem essa oportunidade de ministrar para as pessoas, porque para a gente não cuidar muito, falar, às vezes parece que é uma posição que você é colocado e ali você tem que funcionar a todo custo. Mas assim, você entender, você quer participar disso, você se sente envolvido com isso. Há uma
testificação no seu coração de que você verdadeiramente funcionando, né, na sua dedicação, naquilo que Deus te convocou ou te designou para fazer, né, você tem identificação com isso? Se você tem, meu irmão ou minha irmã que nos ouve, vamos continuar nessa dedicação e com o auxílio de todas as juntas. Aí não é só dos ministérios, porque parece que o ministério ele não é, a gente não deve ser movido como um presépio onde a equipe apostólica vem, te coloca ali, aqui, pega e manipula você para lá e para cá, a hora que quer, ou conforme a necessidade. Mas você mesmo pode se mover na unção que esses irmãos estão se movendo. E aí o que é que acontece? Nós empurramos eles para mais responsabilidade e para mais triunfos, para mais vitórias, né? Para mais realizações, já que nós estamos falando de realizações, de conquistas, de crescimento, até chegarmos ao nível que o Senhor estabeleceu, nós, com a nossa dedicação, nós empurramos esses comissionamentos para mais perto de Deus, para mais perto do propósito, de alcançar o propósito de Deus, que é a edificação do corpo. Então, nós podemos, se a gente olhar com um olhar otimista, um ponto de vista bem otimista, nós vamos dizer que tem havido crescimento, né? Tem havido crescimento, tem havido um conhecimento maior da vontade de Deus, dos mistérios, da própria palavra, a revelação da palavra. As pessoas têm se interessado mais de buscar, não apenas esperar que o ministério, vamos dizer assim, visite a sua igreja, impõe as mãos e fala, agora está na hora de você agir, não é? Então, você busca isso, você vive já nessa intensidade de funcionamento, não é? Então, isso acaba provocando um crescimento em todos que estão em sua volta e estimulando principalmente aqueles outros ministérios que, como eu falei, são importantes. Você perguntou e acabou a gente não, talvez nem dando uma oportunidade às pessoas até falar. O que é que você entende como servir a mesa? É só chegar e colocar uma refeição ali para que os santos possam degustar e se alimentar? Ou ele está falando em linhas gerais, né? De um cuidado, né? O alimento, que você fala de mesa, de servir as mesas, parece que é um alimento que você dá, mas tudo serve tudo tem um valor assistencial a esses santos. Então, o que nós precisamos é cuidar melhor desses santos, não é? Então, na medida que a gente abraça isso, sabe, nós vamos chegar mais rápido do que a gente imagina. Então, olhando por esse lado otimista, eu creio que muita gente, muitas comunidades, muitos ministérios, principalmente os ministérios mais jovens, que a gente tem que olhar também, quando a gente fala a gente, é esses ministérios mais maduros e que têm esse peso maior de responsabilidade, eles devem olhar, e eu sei que eles olham, esses potenciais ministérios que estão no meio dos nossos jovens, ou presbíteros e diáconos e outros ministérios que surgiram com menos tempo, né? Recentemente, vamos falar assim, para que eles olhem para esses potenciais e continuem investindo neles, trazendo eles para perto, trazendo um ensinamento, mostrando inclusive o propósito, né? Qual o propósito do chamamento. É muito importante não só ensinar o que está escrito ali nas escrituras, mas mostrar o propósito de Deus para os nossos dias. Isso vai gerar, né, uma motivação maior desses irmãos. Agora, se a gente olhar pelo lado mais pessimista, e a gente sempre tem que trazer esse equilíbrio, nós vamos ver ainda muita infantilidade, né? E quando eu digo infantilidade, não é de pessoas novas, não. Não é gente que se converteu ontem, que foi comissionado ontem, mas pessoas que já têm aí há muito tempo aí caminhando com Deus, e na hora que o Senhor coloca aparece uma necessidade, ou Deus coloca uma oportunidade da gente ser criativo, da gente ser maduros, né, para poder avaliar melhor as situações que estão à nossa volta, a gente tem falhado. Então, falta muita maturidade. Mas é por quê? Porque os ministérios que estão aí, que chegaram primeiro do que nós, né, têm sido falhos? Eu acredito que não. Eu acredito que está faltando mais essa pegada aí também dos demais que está aí falando no versículo 16. As outras juntas
que compõe esse corpo, né, precisa fazer com que esse corpo cresça por si mesmo, né, cooperando para esse crescimento. Amém? Então, eu acredito muito nisso, nesse envolvimento. E nós, durante muito tempo, baseado nessas duas visões que eu falei, tanto a otimista como a pessimista, eu acredito que por muito tempo a gente ainda vai carecer, precisar desses ministérios em nossa volta para poder estar. Você falou do profeta, que ele faz predição, que ele exorta e que ele proclama a palavra, né? Uma das coisas também que o ministério do profeta faz é mostrar a direção, apontar a direção. E sem essa direção, né, o que é que acontece? O povo se corrompe, o povo se espalha por falta dessa visão. Então, a visão que o Senhor está trazendo, a revelação que o Senhor está trazendo, ela deve ser indicada pelos profetas. Então, durante muito tempo aí, meu irmão, a gente ainda vai conviver, né, tendo essa necessidade de sermos orientados e conduzidos pelo ensinamento dos apóstolos, dos profetas. E que ensinamento é esse? Que ensinamento é esse? Que fundamento é esse de apóstolos e profetas? É Cristo como Senhor. Jesus Cristo, o senhorio de Cristo. E a nossa Amém. submissão a Ele. Então, Isso. O limite, Isso aí. tem uma palavra, uma mensagem conhecida, você deve saber, que fala assim, que os limites da nossa dedicação, quem impõe somos nós mesmos. Né? Então, você que impõe o limite. Até aqui, eu só cheguei até aqui, eu não consigo avançar. Você que estabeleceu esse limite. Mas, dentro do propósito de Deus, não tem limitação para aqueles que desejam realmente caminhar com o Senhor. Amém? E aí, você falou de algumas coisas aí, né? E, por exemplo, o lance de servir as mesas também é um momento de devoção ao nosso Deus, é um momento de adoração. Então, quando você serve as mesas, como Moisés serviu aqueles homens que foram na sua casa e que entre esses homens estava o próprio Cristo ali, ele adorou a Cristo no silêncio dele. Então, o momento de servir as mesas, você traz uma através da sua adoração a Deus, né? É um momento que a Santa Ceia foi feita também sobre uma mesa em que eles estavam partilhando o pão com o próprio Cristo. Então, Ô, Rafa, tudo isso é muito só um importante, essas minutinho. Antes de você alusões à passar para mesa. outro ponto, Mas a do mesa assunto, tem um simbolismo aí, o que está sobre a mesa. É muito importante. O que é que está sobre a mesa? Qual é o alimento que o Senhor pôs na mesa ali? Então, esses que servem a mesa vão saber. É um dispenseiro, em outras palavras, né? Que vai entregar o alimento certo, na medida certa, para aqueles que estão ali famintos. Se há uma mesa, se há o alimento, existe também os famintos que estão em volta ali. E é desses famintos que a gente deve cuidar e que a gente deve se preocupar. Amém? E dividir aí essa responsabilidade. amém. Isso. E aí, dentro disso, voltando ao tema específico, nós temos que saber também que nesses tempos existem aqueles que você falou até de dois pontos, né? Existem sempre aqueles que são ainda infantis, são os bebês espirituais. Mas nós temos que saber que sempre vão existir esses. Então, essas pessoas que existem, elas vão ter que ser pastoreadas, elas vão ter que ser cuidadas, o ensinamento vai ter que ser dado para que elas atinjam essa maturidade. Mas uma coisa interessante para nós pensarmos dentro desse tempo é quando vamos chegar à maturidade. Acho que isso está no coração de Deus e Ele vai nos mostrar os sinais referente a isso. Eu creio que Ele já tem mostrado alguns sinais dentro de alcançar essa maturidade. Mas como o Paulinho disse, essa maturidade ela é individual e reflete em todo o corpo. Mas para isso os passos dentro desses ministérios que eles já têm dado há anos, dentro desse caminho que nós estamos, e as pessoas que também vivem outros caminhares, a gente
creio que também tem sido dado, é que essa maturidade que tem vindo, ela tem feito com que essas pessoas cresçam e elas comecem a agir dentro do corpo sem ficar dependendo do ministério tal e do outro ministério para fazer por ela. O meu momento com Cristo, meu momento de oração, meu momento de é sempre eu e o Pai. E eu não preciso disso diante de um ministério que vai me orar diante do meu problema. Não estou dizendo que ele não vai orar. Nós devemos fazer isso em unidade. A unidade é muito importante. A busca, mas a palavra vai vir para mim se eu tiver entrado nessa maturidade. Então, nós temos que entender que nós temos que buscar a palavra de Deus e não ficar refém só dessas pessoas para que não aconteça o que o Paulinho falou, depois a gente ir lá e culpar o ministério porque o ministério me trouxe uma palavra, essa palavra ela não foi da forma que eu achei que deveria ser, e aí acabar a gente entrando nessa questão. A palavra vem de Deus e Deus pode dar essa palavra diretamente para nós. Agora, tudo está sujeito à confirmação. E nós devemos buscar, sim, a confirmação diante de homens de Deus. Muitos homens de Deus têm vindo à luz. E esses homens de Deus que têm crescido, nós temos que estar em unidade, em comunhão, sustentando uns aos outros, mas pode ser que chegue um momento que vai acontecer como aconteceu com Filipe, o evangelista, que era um diácono também. Mas Filipe, o evangelista, ele chega num momento ali em que as pessoas, em que o etíope vai e pede para que ele fale sobre a palavra de Deus, e ele fala sobre a palavra de Deus, e ele pergunta, o que há que me impeça, né, de você me batizar? E Filipe Evangelista, ele não foi lá e ligou, até porque nem tinha como na época, né, mas ele não foi lá e correu para Paulo, para Pedro, e falou assim, ó, Pedro, Paulo, vocês podem vir aqui para batizar? Esse é um exemplo claro, e ele foi lá e batizou essa pessoa. Nós vamos viver esses momentos. Então, nós temos que estar muito atentos e alertas para isso. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi também uma vez. Vou dar dois exemplos aqui importantes. Um foi de uma vez que a gente foi tocar em Taquaritinga. E chegou um homem, que parecia ele ser um mendigo, né? E ele falou assim, vocês são cristãos, né? Ouviu a gente passando o som, a gente ainda não tinha começado o som que a gente ia ter ali à noite. Ele perguntou, você... E chegou em mim ainda. Eu senti muito forte isso, porque ele falou assim, vocês são cristãos? Eu falei, sim, somos. Ele falou assim, eu já participei de uma igreja e eu estou desviado há muito tempo. Você pode orar por mim? Aí dei aquela travada, isso já faz alguns anos, né? Me deu aquela travada, assim, nossa, preciso chamar alguém. Aí procurei 2 ministérios de autoridade ali na hora para abençoar. Aí depois eu fiquei com aquilo incomodando no meu coração. Ele não pediu para esses ministérios. Ele pediu para mim. O chamado foi meu. Eu creio que Deus abençoou através daqueles ministérios. Mas e eu? Eu não cumpri o meu chamado. Eu abdiquei do meu chamado. Diante disso, não é a questão de vir a autocondenação, mas aquilo me ensinou. E depois daquilo, eu nunca mais neguei uma bênção. Eu nunca deixei. Eu busquei sempre estar aproveitando cada momento para ministrar a palavra, porque eu não preciso de que outra pessoa ministre por mim. Eu sou um canal de Deus nessa terra. Então, isso fica... As pessoas vão se achegar a nós. Nós vamos ter que estar prontos. Só que nós não podemos ser mais esses bebês espirituais. Nós não podemos ser mais esses bebês. Nós precisamos levar a palavra de Deus e estar prontos, preparados. Ter essa palavra na nossa boca. Essa palavra tem que sair naturalmente. Ser um bálsamo para as pessoas. Porque se nós não falarmos essas palavras, outros vão falar mentiras para essas pessoas. O inimigo está prontinho para plantar a mentira. Mas nós estamos prontos para plantar as verdades do Senhor. E isso é
muito importante que nós, para chegarmos nessa maturidade, que eu creio que vai ser dada aos membros do corpo, já tem sido dada, nós temos a humildade. Essa humildade é para que Cristo cresça e nós diminuamos. Então não adianta nosso ego, nosso achismo de que nós sabemos mais, ou que nós temos a palavra, então eu posso isso, ou aquilo, que nós vamos utilizar isso. Mas tem humildade de que nós somos submissos uns aos outros. Nós somos submissos aos outros ministérios. Eu sou submisso ao meu irmão. O meu irmão pode ter uma palavra para mim e eu tenho que receber, mas eu vou buscar a confirmação daquilo. Eu tenho Você é o um nobre dever e o bereano. direito de buscar essa Você é um nobre confirmação. bereano. E aí, é um bereano, né? Aí até o Renato escreveu o corpo, aí nas mensagens o Renato escreveu: o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, eu acho que você tem algumas coisinhas para falar, mas eu acho que nós falamos bastante. Se você quiser Rafa, falar mais sobre como chegaremos a aí essa que maturidade, talvez acho eu que não sei isso se você vai foi passar bem. para outro ponto, mas que se encaixa bem aí. Eu acho assim que é a hora, ou talvez até tenha passado, não sei. Deus tem um tempo determinado. Às vezes a gente quer apressar as coisas, ou às vezes a gente atrasa também. Acho que a gente precisa buscar o Espírito sempre, a sintonia, para que a gente nem faça uma coisa nem outra, mas que ande ali dentro da velocidade que Deus, da dinâmica que Deus quer dar, né, na nossa vida. Então, nem a gente antecipar as coisas e nem também atrasar, mas Deus tem um tempo determinado e a gente precisa conhecer que tempo é esse. Eu acho que é a hora, sim, da unção de Deus alcançar todo o corpo, chegar até a planta dos pés, né? Só tem um jeito dessa unção que está no cabeça alcançar a planta dos pés sem passar pelos processos, que é descer pela barba, a barba de Arão. Arão é um sacerdote, é um ministério, por aí a gente vai entendendo, não é isso? A autoridade, então ela vai escorrendo, chega até atingir todo o corpo. A não ser que Cristo ele inclinasse assim a cabeça, né? Que ele é o cabeça, o óleo, a unção está aqui, ele inclinasse para que essa unção escorresse e alcançasse os pés. Mas não é assim. Então a gente que ama esse projeto de Deus tem que também suportar os processos, né? Saber conviver com os processos, né? Para alcançar a maturidade é um processo que a gente chama de aperfeiçoamento. O que é um aperfeiçoamento? Então, aquilo que a gente cometia de errado ou tropeçava, na medida que a gente vai alcançando a maturidade, a gente não pratica mais aquilo, não faz mais, comete aquele tipo de erro, né? Então, esse é o processo. Não adianta a gente querer também atropelar as coisas, mas seguir a orientação que vem de Deus através dos ministérios, mas não só através do ministério, mas através também dessas respostas que Deus traz ao nosso coração. Rafael e irmãos que estão aí nos ouvindo, não vai ter erro se nós estivermos, né, com esse elemento aí que você acabou de falar, que é a submissão e a humildade. Se isso estiver no nosso coração, se nós estivermos bem alinhados e ajustados nisso, não vai ter erros. Na hora que Deus mandar te impulsionar você a orar por alguém, você vai orar e você vai abençoar e aquela pessoa ela vai ter uma experiência com Cristo. Então não tem essa coisa, será que eu estou autorizado a fazer isso? Não, se você está submisso a uma coisa que chama ordem divina, que às vezes a gente não quer tocar muito no assunto, mas ela está aí. Os ministérios é o quê? Como eu falei, é a mão de Deus. A mão é aquilo que realiza, é aquilo que faz a coisa acontecer, né? Então a mão de Deus é isso. Ela vai continuar operando e não é só ela, mas alguma coisa está fazendo com que ela se mova. É o braço. Então é o auxílio, é todo o corpo funcionando dentro dessa harmonia, né? Essa harmonia maravilhosa. Então a unção está no cabeça, passa pela barba, ela vai escorrer até chegar aos pés. E o resultado disso, você sabe qual é o resultado disso? Nós vimos isso esses dias aí na reunião aqui, né? A gente estava comentando que fala que é semelhante ao orvalho de Hermon, né? O que é um orvalho de Hermon? Um bálsamo, né? É um bálsamo para as nossas
né, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Quer dizer, o nosso caminhar com Deus ele tem que ser algo prazeroso, ele tem que ser algo suave, não tem que ser aquela coisa, como é que eu diria, estressante, não. Pode muitas vezes a gente passar por algumas aflições ali, mas nunca vai faltar da parte de Deus esse bálsamo e esse frescor da presença do Senhor. Então, vamos viver nisso aí que você falou, meu, na unidade, na submissão e sem atropelar os processos, né? Ninguém vai fazer nada sozinho. Acabou aquele tempo de Elias que vivia sozinho, tanto que ele mesmo descobriu que ele não estava sozinho, mas dele ter ações realizadas individualmente. Acabou esse tempo. Agora, nós vamos precisar agir também. E essa ação, aí só mais um exemplo do que eu estava falando, que foi uma pessoa que me disse que uma vez ele chegou numa cidade e falou assim, foi na cidade que tinha um profeta lá, né? E aí ele falou assim, essa cidade tá tranquilo, profeta, eu vou ouvir o que esse profeta vai falar, né? Aí chegou na cidade, o profeta chegou para ele e falou assim, você tem alguma coisa para ministrar? Aí ele, opa, falou assim, não, não tenho. Aí o profeta virou e falou assim para ele, tudo bem. O profeta foi lá e ministrou. Aí ele disse que o profeta depois chegou para ele e falou assim, ó, nunca chegue em nenhum lugar sem uma palavra de Deus. E a palavra nos ensina, nunca chegue de mãos vazias à casa de Deus. Então você pode estar lá num lugar com as maiores lideranças, mas nunca chegue de mãos vazias. Sempre tenha algo preparado para ministrar ao seu Deus. Sempre chegue cheio do Espírito Santo de Deus para ministrar, seja na adoração, no louvor ou na palavra. O que for você tem com uma palavra profética, você precisa estar de mãos cheias. Acabou o tempo da igreja em que você vai lá só para receber. Mas você precisa ser um adorador que adora ao Pai em espírito e em Amém. verdade e ministra a sua palavra. Amém? E aí, Paulinho, acho que já falou, mas é bom contextualizar para as pessoas, porque a gente está falando de tudo isso agora, mas nós não explicamos o que é esse termo. O que é um ministério apostólico plural? Que é esse ministério desses tempos. Então, acho que a gente já falou, mas se você quiser discorrer disso, é a minha última pergunta, e aí você pode estar Acho que falando o que você a tem aí própria para falar frase, ela já sobre resume, né? isso. Ministério apostólico, ou seja, que tem vamos dizer, um selo ali, uma confirmação, né, dos apóstolos. O que é o apóstolo? É o enviado. Quando a gente vê, ali aparece a primeira menção da palavra apóstolo ali, é justamente quando Jesus ele escolhe aqueles 12, e lá você vai ver que ali ele tá, a palavra no original é apóstolo mesmo, né? Que até você cita nessa lição que você postou lá para eu dar uma lida, tem lá, mas a gente vê lá que ali aparece a figura do apóstolo, e Jesus, em Hebreus, fala que ele é o primeiro, ou o sumo. A gente fala que Jesus é o sumo pastor, mas ele também é esse sumo apóstolo, esse primeiro apóstolo. E quando ele designou aqueles 12, era para fazer o que ele estava fazendo. Você vê lá que ele dá autoridade para ministrar a palavra, para curar, para proclamar a palavra, mas também deu autoridade no mundo espiritual, sobre os demônios, sobre os espíritos imundos. Então, Jesus designou aqueles apóstolos para eles executarem o que Jesus estava fazendo, só que com uma diferença: sem Jesus estar perto. Porque é igual que você está falando, poxa, eu tenho que fazer isso, será que eu tenho que ter o Jesus tem que estar perto de mim aqui, o irmão fulano de tal tem que estar perto? Não, você está designado, você vai fazer porque você foi enviado com aquele propósito, né? Você foi estabelecido com aquela missão. E Jesus disse, eu estarei contigo, você não vai estar sozinho, eu estarei presente, né? Então, como que é o ministério plural? Você vê, é o ministério apostólico plural sobre a terra.
A presença do apóstolo, a presença do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, do diácono, dos operadores de milagre, porque nós vamos precisar dos operadores de milagre, dos que têm o dom de curar, dos que têm o dom de exortar. Ali já vem também o dom de administrar. Administrar o quê? Aqueles que têm o dom de administração. Então, ali Paulo ele sai do panorama dos ministérios, já mistura com os dons, porque nesse exercício, nesse funcionamento desse ministério plural, os dons vão estar ali sendo evidenciados, né? Sobre irmãos, às vezes que você olha, poxa, eu não imaginava que esse irmão tinha essa capacidade, né? Mas ele vai funcionar dentro daquele encargo, daquela missão que ele recebeu, não de homens, mas do Senhor, e com a mesma intensidade, com a mesma unção, com a mesma importância para essa edificação, ele vai funcionar. Então, o ministério apostólico plural é aquele ministério sobre a terra que você olha e não vê uma pessoa, você não vê um ministério só, mas você vê vários funcionando. E eu posso incluir também aí os ministradores aí da adoração. Eles estão aí incluídos nisso, né? Principalmente aí na linha de frente de batalha. A adoração ela vai na frente, os músicos vão na frente, né? Os adoradores vão na frente. Então, você quer um ministério mais importante, né, nessa pluralidade aí que você está falando, do que a presença dos adoradores, dos tangedores? Então, é assim que nós temos que olhar o ministério plural. E não, aí você vai dizer, talvez você não cite tanto o apóstolo, mas não é porque ele não exista mais. Não é porque ele não está ali, né? Na verdade, eles estão ali, mas eles estão tão envolvidos no corpo, tão misturados, tão diluídos, que você vai dizer, cadê o apóstolo? Cadê o profeta? Cadê o evangelista? Cadê o mestre? Cadê o pastor? Não, ele está aí. Ele está aí no nosso meio. Ele está aí funcionando. Só que isso foi diluído. A responsabilidade foi diluída com todos nós. Responsabilidade, e quem tem responsabilidade tem Fantástico. também autoridade. Correto? Se você tem autoridade porque Deus vai te dar mais responsabilidade. Então, eu acho que esse termo aí resume tudo que a gente comentou. Então, Deus vai diluir essa unção, essa autoridade, essa responsabilidade sobre esses membros do corpo. Mas, voltando lá ao versículo que nós lemos, tudo ajustados, né? Tudo perfeitamente ligados e unidos com o auxílio de todas as juntas. Aí você não vai ver fulano de tal, não vai ver Beltrano, mas você vai ver o próprio Amém. Cristo funcionando na terra. E a mão de Deus atuando, a mão de Deus operando, realizando, fazendo a coisa acontecer. É assim que eu creio e eu espero que todos também creiam dessa forma, né? Amém. E como Hebreus 8, 10 e 11 diz, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Nós cremos nessa palavra, que essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. O tempo é chegado e nós buscamos isso. E aí fica uma exortação, algo para meditação de cada um que está assistindo, que vai assistir essa live, para mim, para o Paulinho. Nós estamos prontos para isso? O que nós precisamos para entrar nesse ministério plural? Lembrem-se, esses homens, eles que nós estamos falando dentro dessa pluralidade, eles passaram por muitas coisas no tempo que eles viveram. Eles viajaram, eles mudaram de cidade, eles tiveram que deixar muitas coisas, abdicaram de muitas coisas da sua vida para viver esse ministério. Você está
para fazer isso? Deixar o seu lar, deixar e edificar uma igreja lá no norte, lá no Acre, onde você está longe da sua família, no Chile, lá na África, você está pronto para fazer isso? Nós precisamos levar essa palavra de Deus a toda a terra. Isso é uma exortação, isso é uma Amém. meditação para cada um. Ninguém precisa responder, não. Queria agradecer a sua presença, Paulinho. Foi uma bênção. Você é uma bênção de Deus para a minha vida, para a vida de todo esse corpo. Eu dou graças a Deus porque nós Ô, realizamos Rafael, essa para mim live é no um tempo privilégio. certo Eu e foi fiquei no uma início bênção. ali com frio na barriga, porque eu fiquei pensando aqui, nessa tela aí, cara, nessa sala, passaram muitos fiéis que eu admiro pela dedicação, grandes mestres aí das escrituras, conhecedores, né? Assim, eu poderia, como eu te falei, a gente poderia trazer aqui muitos estudos assim que a gente vem fazendo, mas eu queria falar mais da minha experiência de vida, né, com Deus nesses anos de caminhar, de como foi importante aí eu ter sido auxiliado, né, não só por esses ministérios aí que você citou, que nós citamos, mas outros irmãos também mais experimentados que me ajudaram, contribuíram muito para que eu continue, né? Continue caminhando com Deus e sempre com a mente aberta, com o espírito aberto para entrar em coisas novas. Eu acho que é importante, agora falando diretamente para cada um de nossos irmãos, estamos num período aí de uma transição, né? É sempre assim, Deus coloca muitas vezes a gente nesses momentos de transição. Nós precisamos orar, buscar muito a presença do Senhor, a direção do Espírito, continuar fundamentado na palavra, na revelação, para que a gente faça uma ótima transição, no sentido de trazer esses ministérios novos que estão surgindo, sabe, em unidade com os mais experimentados, para que possamos dar as mãos e continuar, porque o propósito de Deus é muito grande e nós não podemos estacionar, né? Essa é a hora que o Senhor nos chama para essa responsabilidade maior. Eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero estar junto, né, desses irmãos aí, nesse propósito de construir, estabelecer o reino de Deus, levar essa palavra, como você falou, às pessoas que não têm ainda um conhecimento, uma revelação, levar isso, mas para que a gente leve, a gente precisa estar cheio, né? Precisa estar sempre transbordando disso, e é o que eu almejo e o que eu busco. Então, me senti honrado mesmo até nem acreditei assim que você... E você foi muito persistente, viu? E assim, investiu muito em me trazer. Não é um ambiente que eu me sinto que eu não tenho muito hábito de estar nesse tipo de ambiente assim, de sala virtual e tal, porque eu fico parecendo que eu estou falando para... Ainda bem que eu estou te vendo aqui, né? Eu não sei quem está me ouvindo, depois é que eu vou ver aí. Espero que se tem alguma dúvida, se tem alguma correção a fazer, nada que a gente tenha falado alguma coisa fora aí, depois tenta aí me encontrar aí no privado aí, pode me orientar que eu estou aberto para ouvir e espero ter ajudado também, contribuído com você, Rafael, dentro daquilo que do seu pensamento, né, que você queria alcançar com essa live. E aí, meu irmão, a hora que precisar aí, tá aqui à disposição, tá certo? Deus te abençoe. Quero também pedir que o Senhor abençoe também esse canal aí, os Nobres Bereanos, para que aqueles que têm a oportunidade de estar ouvindo essas ministrações, estar participando, possam ter cada dia uma experiência maior com Deus. O propósito é esse, né? Que as pessoas tenham um conhecimento, que amplie seu conhecimento de Deus, da revelação da sua palavra e principalmente da vontade de Deus para a sua vida, não é? E esse é o meu desejo e para isso eu oro e agradeço a Deus mesmo por essa oportunidade. Um grande abraço, não é? E para todos que estão aí na sala. Amém. Que ele retribua em dobro Amém, meu irmão. esse amor seu Valeu pela demais. palavra e as bênçãos sobre a sua vida. Obrigado, Paulo. Cristo é a cabeça sobre absolutamente tudo que existe, sendo concedido à igreja que é o seu corpo está sujeita a ele. Ele concede o espírito de sabedoria e Aleluia. revelação para sabermos a esperança do nosso chamado e a riqueza da glória
e da herança dos santos. E todos o conhecerão através da Amém. revelação dada individualmente a quem buscá-lo de todo o coração. Uma boa noite a todos, Um meus abraço a irmãos. todos. Sejam abençoados Valeu. com essa unção.